Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. Está entrando no ar mais uma novela real. Você tem medo? Quais são os seus medos? Coloque aí em nosso comentário. Vamos ver uma cena de uma mãe tão habilidosa que ajudará a sua filha a enfrentar os seus medos. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe essa palavra com muitas amigas. Vamos todas proclamar o Evangelho que traz libertação. Vejamos a cena e eu volto já. Filha, essa história aqui que a gente está pintando tem muito a ver com uma coisa que a mamãe quer te falar. A mamãe comprou para você uma roupinha. E a mamãe também comprou para você touca e todas as coisinhas para você fazer. E óculos. E óculos. A mamãe não comprou ainda óculos. Para você fazer natação. Não tem problema. Olha pra mamãe. A mamãe sabe que você tem medo de água, né? Pois é. Não quer usar touca? Mas olha aqui, a mamãe quer que você vença seu medo de água. A mamãe quer que você tenha coragem pra enfrentar o seu medo. Tá bom? Então deixa eu te contar uma história. Olha aqui. Essa história aqui, ó, que a gente tá pintando, é do Golias e do Davi. O Golias, ele era bem grandão, porque ele era um soldado. E o Davi era bem novinho. E ele enfrentou o Golias. Você acha que o Davi teve medo do Golias? Não. Eu acho que ele teve. Porque ele era grandão. Ele deve ter olhado para ele e ter pensado assim: meu Deus do céu, como ele é grande! Mas ele enfrentou o medo dele. E eu quero que você enfrente seu medo. Então, vamos fazer de brincadeira essas pedras aqui, ó. Davi pegou quantas pedras? 5. 5. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras do rio e ele colocou no estilingue. O que a mamãe quer falar pra você? Que a mamãe quer te dar uma pedra para você enfrentar o seu medo de água. E a gente só pode enfrentar o nosso medo se a gente se esforçar. A Bíblia diz assim, ó: esforça-te que eu te ajudarei. E diz que a gente tem que ter força. Força de esforçar, de tentar. Ó, tem muita gente na Bíblia que teve coragem. Davi teve coragem de enfrentar Golias. Quem mais teve coragem? Pedro teve coragem quando ele andou nas águas para encontrar Jesus. Lá que Jesus estava andando sobre as águas, ele saiu do barco e ele foi andando por cima das águas. Tem outra pessoa, Noé, teve coragem porque Noé fez um barco bem grandão para pôr a família dele. Tem a mulher do fluxo de sangue e Jesus também teve muita coragem, porque Jesus morreu na cruz. Jesus não diz na Bíblia que ele teve medo, mas ele disse assim, ó: Deus, Pai, se for possível, que eu não precise passar por isso. Porque ele sabia que ele ia passar por muita coisa por causa da gente. Então, eu quero dizer pra você que se eu não te der hoje e te ensinar que você seja corajosa, quando você ficar bem grandona, você pode ser bem medrosa. E a mamãe não quer que você seja medrosa, a mamãe quer que você seja o quê? Corajosa. Forte e corajosa. Tá bom? Então agora eu quero que você olhe lá para aquela câmera. Vamos pensar e vamos falar lá para aquelas mamães que estão lá nos assistindo e falar assim: mães com propósito. Muito propósito. Mães pro propósito. Você já pensou que você pode fazer com que o seu filho se torne uma pessoa medrosa? A gente tem que dar pedras, ferramentas, para com que eles vençam os medos deles.
Nós criamos os nossos filhos para o mundo. Eles são flechas na mão do arqueiro. Flecha quer dizer que esses filhos vão mais longe do que nós. O mestre é o arqueiro e a flecha é o filho. Eles vão mais longe. Mas essa geração que nós vemos hoje, a geração da internet, é a geração que tem medo, geração que não tem autoestima, geração que passa uma vida medrosa, a geração ansiosa. Então eu tenho que ensinar desde pequenininho, inculcar na mente da criança que ela precisa ser corajosa e enfrentar os medos dela. Talvez a gente nem olhe para essa criança e nem saiba quais são os medos que ela tem. Mas ela tem medos, como nós também temos medos ao longo da vida. Mas eu preciso dar as ferramentas para ela vencer esse medo. Hoje o medo dela é água. E ela vai vencer através da natação, através do meu encorajamento. Mas eu quero que você dê uma pedra para o seu filho, para sua filha, aí na sua casa. Pensa esse ano que está começando. Qual é a pedra que você pode dar para ele ou para ela vencer os seus medos, vencer os medos que ele tem, que ela tem desde pequenininho. Encoraje e faça com que eles vençam o medo, que eles vençam os Golias da vida. Um grande beijo. Um beijo, manda um beijo lá. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. A palavra de hoje tem o tema Uma pedra para vencer o medo. A Bíblia nos mostra que muitos personagens tiveram medo. Impossível não sentir medo, mas como nós nos portaremos diante dele? Isso fará toda a diferença. Se nós não enfrentarmos alguns medos, eles se tornarão gigantes. Quero falar de 2 atitudes diante do medo: deixar que ele nos domine ou enfrentá-lo com a ajuda de Deus. Lembre-se, diante dos seus medos, Deus é maior e está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai nos ajudar a superar os nossos medos. Existem vários tipos de medos. Medos da nossa fantasia, da nossa imaginação, medos causados por traumas, algum acidente, alguma coisa. Existem os medos reais, os medos limitantes. Qual é o medo real? Por exemplo, eu tenho medo de fogo e isso é normal. Eu não vou colocar a mão no fogo para não queimar a minha mão. Esse é um medo que me protege. Então, eu não serei queimada, pois tenho medo de fogo, medo para nos proteger. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre medos limitantes. Alguns medos que, se não encararmos, certamente vão nos limitar em alguma atividade da vida. Por exemplo, o medo de tirar a carteira de motorista. Quantas aí já tiveram muito medo? Isso não parecia um gigante, tirar a carteira de motorista? Eu precisei vencer esse medo. O medo de falar em público, medo de fazer uma faculdade, medo de mudanças, de morar em outro país. São tantos medos que podem nos limitar. Medos que irão prejudicar a nossa vida e também vão nos limitar de conquistar algumas posições, fazer algumas coisas diferentes, tudo por causa desse medo que nos limita. Eu, particularmente, não sou aventureira e eu tenho alguns medos. Medo de saltar de paraquedas, mas, por exemplo, saltar de paraquedas não irá limitar a minha vida. Posso conviver com esse medo tranquilamente e nunca precisar saltar de paraquedas. Mas eu venci o medo de voar de avião. Este medo, sim, me limitaria muito, pois impediria que eu fosse a alguns lugares como Deus tem nos permitido a ir. Então, veja a diferença de um medo que você até pode conviver com ele não será um gigante em sua vida, e alguns medos que nos limitam. Quais são os medos que vocês precisam encarar? Quais são os medos que a Rosângela precisa encarar? Mães com propósito, como podemos ajudar os nossos filhos a enfrentarem e superarem
esses medos. Vimos hoje nessa novela real a Helena encarando um medo e logo você terá testemunhos da vitória que Deus deu a Helena após filmar esse episódio. Salmos 34:4 relata: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi decidiu enfrentar Golias. Davi decidiu colocar as 5 pedras em sua mão, pegar o seu estilingue e na força de Deus enfrentar Golias. Davi foi um grande guerreiro, mas ele era muito pequenininho em relação ao Golias. Mas ele acreditou, quando ele diz nesse salmo, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quero declarar sobre nós que com a ajuda do Senhor, nós venceremos os medos limitantes, nós seremos ajudadas pela força de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você possa superar os seus medos com a ajuda de Deus. Até o próximo episódio.